Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de Java. É, essas videoaulas essas videoaulas de Java e outras podem ser conferidas aqui no site www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Então é o seguinte, vamos lá. Vou abrir o NetBeans aqui. Só aguardar ele carregar o NetBeans. E aproveitando, tá, gente, ó, o site é esse daqui. Aí a gente tem aqui, ó, cursos online. E a gente já tem diversos cursos online que estão em andamento. Então basta vocês entrarem no blog aí, ó, e seguir, tá? Aí, ó, Excel, Flash, Java, linguagem de programação C, e aqui a gente tem a quantidade de videoaulas de cada curso aí. E sou eu e a Verônica, os administradores do blog aí. Então vamos lá, ó. Só dar um clique aqui. E a gente tem aqui, ó, um formulário que a gente estava criando. Só dá um duplo clique nele, ó. Design é o que a gente estava fazendo na aula passada. Então nessa aula a gente vai estar trabalhando um pouco com código, porque olhar o se eu olhar o preview aqui da calculadora, se eu clicar não está fazendo nada ainda, porque é o que a gente vai fazer hoje. Então é o seguinte, eu tenho aqui, ó, o visor e os botões, que agora a gente vai começar a dar funcionalidade para esses botões aí. Fechei. Na parte de cima aqui do NetBeans eu tenho para poder visualizar o código fonte e o designer. Então vou aqui no código fonte, vou descer aqui, ó, eu tenho que, ó, não aqui, deixa eu só subir aqui, ó, public class calculadora, ou seja, declaração da classe calculadora que a gente criou. E eu vou criar umas variáveis aqui que a gente vai precisar para nossa calculadora. Então eu vou criar aqui, ó, double do tipo real, vou colocar num01, vírgula, num02, vírgula, resultado. Então são essas três variáveis tipo reais que a gente vai precisar para digitar, para guardar o primeiro valor, para guardar o segundo valor e para somar ou multiplicar ou dividir. O resultado vai pegar a soma, multiplicação e divisão. Vou precisar também de uma variável tipo char, chamado op de operação, para justamente pegar a operação que eu quero, de soma, subtração, multiplicação e divisão. E finalmente, uma variável do tipo string, eu vou colocar o nome dela de auxiliar, para justamente pegar o que tem no meu visor da minha calculadora e guardar. Tudo bem? Então tá aí, ó, criado essas variáveis aqui. E agora vamos lá. Eu quero que quando o usuário, então vamos lá, quando o usuário apertar o zero, que esse zero apareça aqui no visor. Se ele apertar novamente o zero, aí tem que aparecer os dois zeros e assim por diante. Para a gente poder fazer isso, ó, tem duas formas, tá? Ou eu clico o botão direito em cima do botão que eu quero, vou lá em Event, Action, Act Performed, ele já traz para mim no Act Performed do botão, ou simplesmente eu dou um duplo clique e ele vem para cá. Então olha só, quando eu clicar no botão 0, o que eu quero que aconteça? Eu criei uma variável tipo string, que é texto, chamado alce. Eu vou falar aqui, alce recebe. Recebe o que? Justamente o que tem lá no visor. Se ele digitou o 0, é o 0 que vai estar lá no visor. Então vou falar aqui, ó, que jfield visor, lembra? Ponto get teste. Só um detalhe, tá, gente, ó. Se eu estiver digitando aqui, ó, isso, quer ver? Só apagar aqui, ó, ponto get, no outro eu mostro certinho, ó, get teste. E ele trouxe ele aqui para mim, ó, eu dou um enter, ponto e vírgula. Ou seja, a variável auxiliar está recebendo o que tem lá no meu visor. A palavra get significa que alguma coisa vai receber o que está lá. Então, só estou recebendo. É porque tem o get, daqui a pouco eu mostro para vocês o set, que é para atribuir algum valor. Bom, aí eu coloco aqui que auxiliar, ó, auxiliar vai receber o que tem nela, ou seja, o que ela pegou do visor, e vou concatenar, tá? Ó, concatenar em Java é o sinal de mais, e vou concatenar justamente com o caractere 0, com a string 0, ponto e vírgula. E vou jogar este aqui no visor. Então, eu vou falar que o jfield visor,
É isso que eu queria mostrar para vocês. Ponto 7. Aí, ó, teste, ó. E vou passar a variável auxiliar. Então, aqui eu ponho um auxiliar aqui, ó, ponto e vírgula. O que eu estou dizendo? O auxiliar recebe o que tem no visor. O auxiliar recebe o que tem nela. Então, se ele digitou o 0, vai guardar o 0. E se ele apertar o 0 de novo, vai ficar com 2 0. E depois eu jogo lá no visor, que é o JField, lá a caixa de texto, tá? Vamos compilar aqui só para ver se vai rodar certinho, ó. Então, cliquei com o botão direito aqui, ó, rodar. Aí eu espero, aguardo ele executar. Aí eu só vou executar 2 vezes, porque o NetBeans meu tá com probleminha. Então, se eu apertar o 0 aqui, ó, pode ver que ele trouxe um 0. Se eu apertar o 0 novamente, ele vai ter que fazer o auxiliar vai pegar esse 0 e vai somar mais, e vai colocar mais um 0 aqui, ó. Então, é por isso que ele fica colocando esses zeros aqui, tá? Se eu fiz skip 0, a gente vai fazer a mesma coisa para o 1. Só que a diferença é o seguinte, o código vai ser o mesmo, ó. O código vai ser o mesmo, só que ao invés de passar o 0, vai passar 1. Então, fazendo aqui, ó, dou um duplo clique, aí eu vou lá, alce, recebe JField. Gente, ó, se eu segurar a tecla Ctrl e apertar o espaço, ele já traz o nome da variável para mim, tá? Ponto get, ó. Fazer a mesma coisa, ó. Segurei a tecla Ctrl e apertei espaço uma vez, ó. Ele já traz os métodos para mim. E o método que eu quero usar é o getTest. Ponto e vírgula. Depois eu falo que auxiliar recebe auxiliar. E concatenação no Java é o mais. E vou concatenar com o que? Justamente com, agora é um ponto e vírgula. E vou setar o que tem lá no visor lá, ó. Tá vendo que sempre quando aparece, tá, gente? Ó, tá o underline aqui, ó. Segurar o Ctrl, apertar o espaço, ó, ele já completa para mim. Ó. Ponto 7, ó. Segurar o Ctrl, apertar o espaço, ele já trouxe para mim. Eu ponho um T maiúsculo aqui, ó. Ele teste aqui, ó, e coloquei o auxiliar. Então, se eu compilar aqui, ó, rodar. Só que eu vou fazer 2 vezes porque o meu NetBeans está com problema. Rodar. E trouxe aqui, ó. Então, se eu apertar o 0, trouxe o 0. Se eu apertar o 1, trouxe o 1, ó. Tá vendo que está jogando os números lá no visor? Se vocês repararam, a gente vai ter que fazer isso para todos os números. Só que o código vai ficar repetitivo, ó. Vai só trocar aqui, ó. No 2 aqui vai ser o 2, vai ser o mesmo código, só que aqui 2. No 3 vai ser o mesmo código, aqui 3. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um método, tá? Para a gente customizar o nosso código. Então eu vou apagar esse daqui. Eu vou fazer nesse aqui que é pro 0, vou selecionar, vou dar um Ctrl X, ou seja, estou recortando ele daí. Eu sei que, ó, esse daqui é a abertura do main, fechamento do main aqui, ó. E eu tenho aqui embaixo que é o fechamento da classe, ó. Pode ver que eu tenho aqui, ó, a abertura da classe e esse fecha-chave aqui, ó, é o fechamento da classe. Então aqui, ó, antes do fechamento da classe, eu vou criar um método aqui, ó. Eu vou criar um método tipo private. Ou seja, ele é só visto dentro da mesma, ele só é visto dentro da classe, tipo void, porque eu não quero que retorne nenhum. E vou fazer o nome do método vai ser entrada de número. Só que é o seguinte, é um método onde que eu vou colocar como parâmetro uma string, número. Abertura do método, fechamento do método, que é só comentar então, abertura do método. E aqui fechamento do método. E aqui dentro eu vou dar um Ctrl V. Só que aqui ao invés de passar o 0, não vai poder ser o 0, vai ser, eu vou concatenar com a variável que eu criei aqui, ó, que eu vou passar como parâmetro, vai ser o número, tá? Então olha só, vamos só testar o nosso código para a gente ver o que vai acontecer. Então eu vou lá, antes de compilar aqui, ó, eu sei que o nome do método é entrada de número. Então se eu voltar aqui em design, vir aqui em 0,
Aqui eu vou ter que chamar aquele método lá. Então entrada, vou segurar o Ctrl, apertar o espaço, chamou. Só que aqui dentro eu vou passar o 0. Então se eu apertar a tecla 0, ele vai chamar para mim, ó, o método entrada de número e vai passar como número, como parâmetro vai passar o 0. Então vai chegar o 0 aqui em número e vai chegar o 0 aqui, ó. Vou compilar aqui, ó. Compilar 2 vezes, porque tem um probleminha. E se eu digitar o 0 aqui, tá chegando o 0 lá. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Pode ver que agora fica bem mais prático. Para o 1, ó. Eu sei que o método nosso chama entrada, do segurar o Ctrl, apertar o espaço, ó, de número. Só que aqui, ó, entre aspas duplas, eu vou colocar o 1. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para o 2, ó. No código aqui, ó, entrada, seguro o Ctrl, aperto espaço e aqui eu vou pôr o 2. Fazer próximo aqui, ó. Esse daqui vai ser entrada, Ctrl, seguro o Ctrl, aspa dupla, coloco o 3. Próximo vai ser aqui, ó, em cima. O método chama entrada de dado, entrada de números, entre aspas duplas, eu coloco 4. Próximo vai ser entrada e vou entre aspas simples 5. Vamos fazer para todos eles, tá, gente? 5, agora é o 6, ó, dou um duplo clique, começo a digitar, ó, entrada, seguro o Ctrl, aperto espaço e vou colocar o 6. O próximo agora é o 7, entrada e vou colocar o 7. Próximo aqui, ó, dou um duplo clique, dou um enter aqui, ó, começo a digitar, seguro o Ctrl, aperto espaço e entre aspas eu coloco o 8 e finalmente, ó, aqui começo a digitar, ó, entrada, Ctrl enter e vou passar o 9. Bom, feito isso, vou compilar aqui, ó, rodar. Vou só mandar rodar 2 vezes, ó, rodar. Então vamos testar aqui, ó. Se apertar o 0, apareceu o 0 lá no visor, 1 apareceu, 2 apareceu, 3 apareceu, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, tá vendo? Então tá todos eles funcionando. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora, depois que o usuário digitou o número, ele vai querer fazer a operação dele, ou de mais, ou de menos, ou de multiplicação, ou divisão. É o que a gente vai estar trabalhando agora, tá? Então, vou deixar para mostrar isso na próxima videoaula. Agora a gente vai estar trabalhando com essas operadoras aqui, tá? Só lembrando, tá, gente, ó, o site é esse. E se alguém quiser, essas videoaulas todas estão nesse site, www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Bom, até a próxima videoaula. Tchau.